Glórias a Deus, meus irmãos, a paz. Estava meditando aqui sobre algo e senti de gravar esse vídeo aqui. Eu estava meditando sobre a maneira que a gente vê a nossa vida, a maneira como a gente enxerga a nossa história. E eu estava pedindo a Deus, pedir ao Espírito Santo para revelar, nos revelar a maneira como Ele vê a nossa vida, a maneira como Ele vê a nossa história. E eu fiquei meditando e eu falei, ai Deus, qual passagem, qual história da Bíblia, que fala sobre isso, E o Senhor me trouxe à memória a história de José, a história tão conhecida, Eu particularmente gosto muito da história de José, e o Senhor me lembrou daquela parte onde ele se revela para os irmãos. Eu acredito que vocês conhecem essa história, Onde José, ele, depois de ter sido vendido pelos irmãos, depois de ter passado tudo que ele passou no Egito, de ter sido acusado injustamente, de ter sido preso, e nesse momento ele governa, ele governa o Egito, e os irmãos, sem saber que era José, veio comprar mantimentos com ele, e José, no primeiro momento José não se revela, mas depois José fala, para os irmãos. Eu vou ler aqui a passagem que está em Gênesis 45, que fala assim: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. Assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. José se emocionou e começou a chorar. Chorou tão alto que os egípcios o ouviram e logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos, mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou diante de vocês para lhes preservar a vida. Amém? Eu quero me deter nessa parte onde José fala para os irmãos: agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. Eu queria relembrar vocês, se vocês que foram escolhidos, vocês que foram iluminados pelo Espírito Santo, vocês que tiveram um encontro com Jesus, vocês sabem que Deus está no controle da vida de vocês. Eu quero relembrar vocês hoje, relembrar vocês e também a mim mesma, que é Deus quem faz todas as coisas. José, ele sabia que foi Deus quem enviou ele adiante para poder preservar a vida dos irmãos dele. Então, muitas das vezes a gente não entende a situação que a gente está vivendo, a gente não entende os processos, a gente não entende o porquê das coisas. Muitas das vezes pode ser que você esteja num momento onde você não entende, onde você não vê mudança, onde você não sabe o que fazer. Talvez você esteja num lugar onde você não gostaria de estar, talvez você esteja numa situação onde você nunca imaginava, talvez você se encontra doente, talvez você se encontra
endividado, desempregado, talvez você esteja num processo de dor. Existe tantas coisas, né, que pode nos fazer duvidar, nos fazer questionar, mas que hoje o Espírito Santo de Deus nos lembre, nos mostre que assim como José falou que foi Deus que enviou ele à frente para poder preservar a vida dos irmãos dele. Então Deus te enviou, Deus está nesse processo que você está passando. Deus, ele tem um plano. Deus, ele não te enviou, ele não te deixou passar por isso por acaso. Deus tem um plano, e que a gente possa ver a nossa história com outros olhos, que a gente saia desse papel de vítima e que a gente entenda que Deus está nos mandando adiante por um propósito maior do que a gente imagina. Eu abençoo você que vai ouvir esse vídeo, que está ouvindo esse vídeo, que esse vídeo venha tocar o seu coração, que você venha confiar que Deus está adiante de todas as coisas e que Ele tem as nossas vidas em suas mãos. E se a gente tem o Espírito Santo de Deus em nós, se a gente nasceu de novo, a gente deve confiar que Deus está no controle. Em nome de Jesus, eu abençoo você que está ouvindo esse vídeo. Amém.